Oi, meus amores, vamos para mais uma aula de história, ok? Então pega o seu livro aí na página 223. Nós vamos continuar falando sobre a pré-história e agora nós vamos falar de transformações dos primeiros seres humanos, ok? Então, os seres humanos pré-históricos se transformaram ao mesmo tempo que transformaram o seu entorno, né? Então, da mesma forma que iam ocorrendo as modificações físicas no corpo deles, né? Também ia ocorrendo modificações ao seu redor, porque por onde eles passavam, eles deixavam lá a sua marca, né? Seja numa caverna, seja onde quer que eles fossem, eles deixavam algum registro. Então eles foram modificando o entorno, né? Se eles chegavam num lugar onde era muita floresta, eles tinham que desmatar um pouco para poder ficar ali um certo período de tempo. Então foram fazendo várias modificações e, como nós também já vimos, ao decorrer, né, da pré-história, o seu corpo também foi se modificando, né, do primeiro Homo até o último, né, que é o que gerou a nossa espécie, ok? As transformações físicas, como eu falei, são fáceis de perceber. Foi diminuindo o pelo, aumentando a altura, porque primeiro, como eu falei, os primeiros eles andavam muito curvados, né, e eram mais baixos, e com a medida do tempo eles foram ficando mais eretos e foram aumentando também o tamanho. Os pelos que antes cobria todo o corpo, né, agora já não tinham mais tanto. O tamanho da cabeça e o tamanho do cérebro também foram diminuindo. As transformações culturais são percebidas pelo desenvolvimento das habilidades humanas, ou seja, com a medida que eles foram se transformando, vamos falar que as suas formas de tecnologia também foram se modificando. Porque quando nós ouvimos a palavra tecnologia, nós voltamos para o hoje, né? Para os smartphones, né? Para os tablets, TVs LCD, mas a tecnologia, ela é tudo aquilo que o ser humano cria ao seu favor. Então, na época da pré-história também existia a tecnologia, que são técnicas, né? Criadas para nos favorecer. Então eles criaram as técnicas deles, das formas deles, né? Técnicas para caçar, técnicas para se abrigar. Então, desde aquela época já existia a tecnologia. Claro que não da forma que existe hoje, mas já existia, ok? Então, nós podemos ver aqui, ó, nessa imagem, depois você vai observar bem aí no seu livro, aqui nessa imagem, por exemplo, a evolução da luz, né? Então, começou com um pequeno fogareiro, uma pequena fogueira, que era a única forma de luz que eles tinham. Depois da descoberta do fogo, porque os primeiros também não conheciam nem o fogo sequer. E aí depois de um certo tempo eles descobriram como produzir esse fogo. E aí em seguida foi aumentando, ó, para o fósforo, a vela. Aí vieram aqui os lampiões, as primeiras lâmpadas que eram aquelas amarelinhas. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas os pais de vocês eu tenho certeza que sim, né? E aí depois as lâmpadas fluorescentes, daquelas mais bicudinhas assim, né? Que hoje ainda existem nas casas. E essas aqui, ó, que são as mais usadas hoje, que elas são redondinhas, mas são fluorescentes. E elas economizam mais energia. Então aqui você vê um crescimento da tecnologia, entendeu? Você vê um crescimento, né? E uma transformação das habilidades culturais, por exemplo, dos seres humanos, ok? Então vamos subir aqui. E aí, o ser humano, ele foi do nômade ao sedentarismo. Como que isso aconteceu? Então vamos lá primeiro saber o que significam essas palavras, né? Então, os nômades, os primeiros seres humanos, eles eram nômades. O que é ser nômades? Eles não tinham um lugar fixo.
Eles iam passando temporadas, então eles passavam, vamos dizer, 2 meses em um lugar. E aí quando aquele lugar ali já estava acabando as fontes de alimento, e aí eles levantavam o acampamento e saíam caminhando em busca de outro lugar, né, que fosse propício, que fosse bom, que tivesse alimento, que tivesse proteção. Então eles eram nômades. Quando você ouvir falar de nômade, significa isso, que a pessoa não está só em um lugar. Ele vai passando temporadas, vai sempre trocando de lugar para morar, ok? Então os primeiros seres humanos, eles eram assim, os da pré-história, né? Os primeiros seres humanos viviam em constante deslocamento para buscar abrigo e alimento, ok? E aí, mudavam periodicamente de lugar em busca de alimentos e de ambientes mais favoráveis para a sua sobrevivência. E eles andavam em grupos, eram grupos pequenos, mais ou menos de 20 pessoas, né? E aí eles chegavam num determinado lugar que eles viam que era propício, que tinha uma boa fonte de alimento, porque nesse tempo eles ainda não viviam da caça. Ok? E como eles comiam se eles não caçavam? Eles comiam, por exemplo, quando um animal matava o outro. E aí eles aproveitavam, né? Ia lá e comia junto aquela carne daquele animal morto. Eles comiam as frutas, né? Eles tomavam água do rio. Então era assim que eles sobreviviam. Então eles tinham que encontrar lugares que tivessem essa facilidade. E que tivessem um lugar também para eles se abrigar e que fosse seguro. Ok? Com o passar do tempo, os seres humanos desenvolveram a agricultura e aperfeiçoaram suas modalidades, suas moradias, para que conseguissem plantar e colher. As pessoas passavam muito tempo no mesmo lugar. Por isso, com o tempo, muitos humanos se tornaram sedentários. Ou seja, a partir do momento que eles começaram a aperfeiçoar as suas técnicas, né? E começaram a produzir ferramentas para poder caçar, né? E para criar sua agricultura, que eles também ainda não tinham. Então, eles começaram a plantar. E aí eles foram passando mais tempo em um só lugar. E aí eles perceberam que dava de eles morarem num lugar fixo. E aí se chamaram de sedentários. Então, o sedentário é aquele que ele tem um lugar fixo. Por exemplo, hoje nós somos sedentários, porque cada um de nós tem um lugar certo para morar, né? Temos a nossa casinha e a gente mora ali por um longo período. Então, o sedentário é isso. O nômade é aquele que vai passando temporadas, vai trocando de ambiente, de morada. E o sedentário é aquele que mora sempre no mesmo lugar. Ok? Até aí? E aí nós temos aqui esse período da pré-história dividido em 2. E o primeiro deles é o Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Por que a Idade da Pedra Lascada? Porque nessa época foi que eles começaram a criar as suas armas para poder começar a caçar, que até então eles não tinham, né? E como que eles faziam isso? Eles iam pegando as pedras e ia batendo uma na outra. Então, por isso pedra lascada, porque eles iam lascando, né? Eles iam batendo uma pedra na outra para poder ir quebrando até formar o instrumento que eles queriam, por exemplo, a ponta de uma lança. Então era assim que eles criavam. Por isso que esse período se chama de Idade da Pedra Lascada ou Paleolítico. Então isso aconteceu por volta de 2 milhões de anos atrás. E quem começou com essa técnica foi o Homo habilis. Lembra que a gente já falou dele lá na nossa outra aula? Então, foi o Homo habilis que desenvolveu essa técnica de pedra lascada, de ir batendo uma pedra na outra para criar, né, o que eles imaginavam lá. E por ser nômade, o Homo habilis, ele procurava sempre estar, né? Ele sempre se abrigava perto dos rios, porque lá tinha mais recursos, né? E eles ainda não caçavam, como eu falei. Então eles se alimentavam de grãos, de frutos e de raízes. E aí eles ficavam sempre perto de onde tinha essas opções, ok?
Aí, como eu falei, ó, de animais que já estavam mortos, eles encontravam já os animais mortos, eles não caçavam, eles encontravam eles mortos já, ou o animal tinha morrido sozinho, ou em briga com outro animal, né? E aí eles se aproveitavam dessa carne também. E aí ele conhecia o fogo, mas ele não sabia fazer o fogo. Como que ele conhecia o fogo? Porque ele via, né, quando acontecia de forma natural. Por exemplo, um relâmpago, né, caía na floresta e incendiava. Então ele via aquilo ali, né? Só que ele não sabia como ele fazer o fogo, ok? Então nessa época do Homo habilis, ele ainda não tinha o fogo. Ele só utilizava quando acontecia de forma natural, ok? E aí nós temos aqui esse pequeno texto, né? Para vocês lerem e responder essa pequena atividade. E vamos aqui para o período, descendo um pouquinho, Neolítico ou Idade da Pedra Polida. Então tinha a pedra lascada, né, ou paleolítico. Agora nós vamos para o neolítico ou pedra político. E aí, aos poucos, né, eles foram melhorando essa técnica de lascar lá a pedra. E aí, depois de um certo tempo, eles já faziam um trabalho tão bem feito que a pedra ficava toda lisinha, como se ela tivesse polida, né? Polida, como se tivesse lixado, arrumado ela todinha. Ela não tinha nenhum pedacinho de ponta, né? Era tudo arrumadinho. Então, por isso, Idade da Pedra Polida ou Neolítico. Pouco a pouco, os seres humanos melhoraram a técnica de polir pedras. Assim, há cerca de 10 mil anos, teve o início da pedra polida ou neolítico, ok? E aí aqui nós vemos alguns instrumentos, ó, que eles começaram a criar, né? Depois que eles aperfeiçoaram essa técnica. E aí, apesar desse período ser conhecido como pedra polida, a maior mudança que ocorreu nele foi o desenvolvimento da agricultura e pecuária. Então, nesse tempo, né, esse povo ele já era sedentário e eles começaram a produzir a agricultura e a pecuária. Ou seja, eles começaram a plantar e a criar animais, aí desenvolvendo, né, a tecnologia deles. A agricultura surgia há 10 mil anos, enquanto a pecuária surgia há 8.500 anos. No Oriente Médio, essas mudanças tornaram os seres humanos sedentários, como eu falei, pois eles passaram a plantar e construir aldeias ao redor dos rios. Por que ao redor dos rios? Porque eles precisavam da água, né? E aí eles ainda não sabiam como fazer o sistema para a água subir. Então, eles precisavam sempre estar perto de rios, que era mais fácil, né? Porque precisava de água para os animais, precisava de água para as plantações, precisava de água para eles. Então, eles estavam sempre perto de rios, ok? Com a pedra polida foram inventadas ferramentas para auxiliar na agricultura, né? Como eles já sabiam fazer, então eles criavam as ferramentas deles. Nesse período foram desenvolvidas várias outras tecnologias, como a cerâmica, através do barro lá, né? Eles faziam os vasilhames deles, a metalúrgica, a produção de ferro, e a tecelagem, que é a produção de tecido, com algodão e com a pele e com a lã de carneiro. E foi durante o Neolítico que surgiram as primeiras civilizações. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, ok? E aí aqui nós temos a nossa mão na massa, que você também vai responder aí no seu livro didático, ok? E aí qualquer dúvida, você manda aqui pra tia. Tchau, tchau!